Quero falar com vocês hoje sobre impedimentos à comunhão com Deus. Fala, impedimentos à comunhão com Deus. Mais uma vez. Pastor, existe algum impedimento? Tem alguma coisa que possa nos impedir manter comunhão com Deus? Sim. São inúmeros obstáculos que podem nos afastar da presença de Deus, que podem nos manter distante da presença de Deus. Tudo se resume em uma só palavra: pecado. Só que esses pecados vêm com muitos nomes. E nós vamos ver alguns desses impedimentos hoje aqui. Que todos eles podem ser removidos por nós, quando decidimos de fato viver o que a palavra de Deus ensina. Amém? Não ficar em cima do muro, será, quem sabe, talvez. Não. Ter uma decisão certa. Quero andar com Deus? Quero fazer a vontade de Deus? Quero ter intimidade com Deus? Então eu vou agir. Comunhão é sintonia de sentimentos. Comunhão nada mais é do que modo de pensar ajustado com a outra pessoa. É sintonia no agir, no sentir. Não há possibilidade de alguém ter comunhão com outra pessoa se não existe sintonia nos sentimentos, da maneira de pensar, no agir. Não há possibilidade. Comunhão, quando se trata em relação a outra pessoa, ou se trata com Deus, segue as mesmas máximas. Não há possibilidade de você ter comunhão com alguém se você não está afinado com ela. Se você não está olhando na mesma direção, tendo o mesmo propósito, sentindo a mesma coisa, não há possibilidade. Agora, gente, ter harmonia, que também é outro sentido de comunhão, não há possibilidade de você ter comunhão com alguém se você não tem harmonia com ela, é aquela questão de ausência de conflitos. E a Bíblia diz que a humanidade vive em conflito com Deus. E Jesus veio justamente para resolver esses conflitos do homem para com seu Criador. Para poder trazer harmonia, para poder trazer comunhão entre o homem e Deus. Agora, este conflito, ele deixa de existir quando você para de buscar os seus próprios interesses. Onde é que existe conflito? Quando cada um quer buscar os seus próprios interesses. Verdade ou não? Dentro do lar, por exemplo, quando passa a existir os conflitos? Quando todo mundo quer ter razão. Quando o marido só quer ter a razão e diz que a mulher não tem razão, então, e ela diz, não, sou eu que tenho a razão, e você não tem razão nenhuma, sou eu que estou certo, então o que acontece? Os conflitos aparecem. Agora, em relação a nós com Deus, quando o ser humano deixa de buscar os seus próprios interesses e começa a buscar os interesses de Deus, então o conflito deixa de existir. Pastor, e por que tem que ser o ser humano buscar os interesses de Deus? E por que Deus não busca os meus interesses? Ele sempre buscou. Ele sempre buscou os interesses da humanidade. Quando você estuda as Escrituras Sagradas
E você observa desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala dos interesses de Deus para com o homem, para com a humanidade. Aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus quer para você. Agora, não basta apenas um lado buscar o interesse do outro. O outro também precisa abraçar os interesses da outra parte. Deus busca os nossos interesses. E nós precisamos buscar os interesses de Deus. Agindo assim, estaremos afinados em pensamento, em propósito, e podemos andar em harmonia. Amém? Pelo contrário, se Deus está sempre interessado no nosso bem, procurando o nosso melhor, buscando os nossos interesses, mas nós queremos os nossos próprios interesses, vamos estar caminhando na contramão de Deus. Quer ver quando nós buscamos os nossos interesses em vez dos de Deus? Mesmo estando na igreja? Quando nós buscamos a Deus só para Deus nos abençoar. Lembramos de estar na igreja, lembramos de orar, lembramos de estar no templo só quando precisamos de alguma coisa. Só quando temos alguma dificuldade. Só quando precisamos de uma bênção, aí eu me lembro de Deus. Por quê? Porque eu preciso que Deus me abençoe. Aí o que acontece? Eu estou deixando os interesses de Deus de lado e buscando os meus próprios. Quando Jesus ele disse, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, ele estava dizendo o quê? Orem para que o reino de Deus venha. E o reino de Deus é o quê? Os interesses de Deus para esta humanidade. E que seja feita a vontade dele, não a nossa. É a vontade dele. Amém? Porém, gente, existem alguns fatores que impedem esta comunhão. Essa comunhão que às vezes não existe por causa desses obstáculos, impede delas acontecerem, ou até mesmo quando está acontecendo, faz que ela seja quebrada. Que fatores são esses, pastor? O que isso pode ser? Eu trouxe aqui apenas alguns. A gente não tem tempo para discutir muito mais. Mas vamos analisar algumas questões aqui. Riquezas. Fala, as riquezas. Mais uma vez. E as riquezas, muitas vezes, não quer dizer acúmulo de dinheiro, acúmulo de bens. Fala de questão financeira apenas. Olha o que diz Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele, ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Perceba que Jesus não está perguntando para ele se ele conhece os mandamentos. Jesus está dizendo, você conhece, honra, faça tudo isso que eu estou te falando. E ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Você... Já encerrou? Não. Próximo? Jesus olhou para ele e amou. Minha adolescência. Exato. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse-lhe ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro, aonde? No céu. Depois venha e siga-me. Próximo. Diante disso, ele ficou o quê? Abatido, afastou-se triste, porque tinha
muitas riquezas. Gente, presta atenção uma coisa muito interessante aqui. Jesus está saindo de um certo lugar, um jovem rico vem, fica de joelhos diante dele, reconhece a sua divindade, reconhece quem de fato é Jesus, senão ele não faria aquilo. Agora faz uma pergunta: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele entende do que é a vida eterna, ele quer a vida eterna, mas ele quer saber o que eu devo fazer. O seu desejo é justo. O seu anseio é justo. Mas, quando Jesus olha para ele e diz: você conhece o caminho, você conhece as leis, você conhece a vida com Deus. Viva. Seja justo diante de Deus. E ele diz: Senhor, tudo isso eu já faço. Desde a minha meninice. O que é que me falta? O texto diz o quê? Jesus olhou para ele e o amou. E o amou. Jesus percebe o seu problema. Jesus percebe a sua deficiência. Qual a deficiência? Era a riqueza que ele tinha? Não. Era o apego às riquezas. Era o apego aos bens. Gente, tem pessoas que às vezes ela não tem muito dinheiro, ela não tem muito bem, mas ela é apegada às coisas que ela tem. E aquilo que ela tem o afasta de Deus. Tem gente que se afasta de Deus por causa de um trabalho. Se afasta de Deus por causa de uma casa de campo, de uma casa na praia. Tem gente que se afasta de Deus por qualquer coisa que Deus lhe dá. É bênção? É. Mas nós precisamos ter o cuidado para que as bênçãos não venham nos afastar da presença de Deus. Ah, mas eu já vivo, pastor, eu faço tudo direitinho. Mas aí cai naquele vácuo da religiosidade, apenas cumprindo regras, sem coração, sem vida, sem compreensão, sem entendimento nenhum de quem de fato Deus é. Quantas pessoas vivem uma fé vazia, mecânica, porque a única coisa que elas sabem fazer é cumprir regras, sem compreensão do que está fazendo. Era o caso desse jovem. Mas ele era apegado às coisas materiais. E quando Jesus percebe, o que Jesus fala para ele? Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e depois venha e me siga. Aí você vai ter um tesouro no céu. Qual foi a posição do jovem? Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele foi embora. Agora, será se Jesus realmente queria que ele vendesse tudo que ele tinha e desse aos pobres? O que você acha? Porque tem muitas pessoas que pegam esse texto aqui e diz: riqueza é pecado. Ter dinheiro é pecado. Jesus mandou vender tudo, dar para os pobres e viver como mendigo. Por quê? Riqueza é pecado. Nós não podemos pegar um texto isolado do contexto e criar uma doutrina em cima daquilo. Vamos entender o que a Bíblia realmente fala, vamos entender o contexto da história aqui, vamos entender o sentido, porque foi que Jesus mandou que ele vendesse. Será se Jesus queria? Eu digo, não. E sim. Não e sim. Como
Como assim, pastor? Não. Pois riqueza em si mesma não deve ser um problema. Nós não podemos tê-las como algo que seja pecado. E a Bíblia não mostra dinheiro, riqueza como um pecado. A Bíblia diz que isso é bênção. Mas a bênção pode se transformar em um problema, se nós não sabemos lidar com ela. Amém? Pode se tornar um problema. Agora, Jesus realmente queria que ele vendesse. Como? Se as riquezas estavam sendo um problema na vida daquele jovem, se ela tinha se tornado um problema e estava separando este jovem de Deus, estava o impedindo de ter comunhão com Deus, então a postura de Jesus foi: venda tudo, porque é melhor entrar no céu, no reino dos céus, pobre, do que ir para o inferno rico. Foi essa a postura de Jesus. Se é isso que está te impedindo, venda. Se é isso que está te amarrando, venda. Se desfaça. Porque é melhor você não ter nada e ter a vida eterna, do que ter tudo e perder a vida eterna. Foi isso que Jesus estava querendo ensinar para aquele jovem, que ele não entendeu. Por isso que quando ele se afasta, Jesus olha para os seus discípulos e diz: como é difícil um rico entrar no céu. No reino dos céus, como é difícil. Mas por quê? Porque muitas vezes, e geralmente, a grande maioria das pessoas que têm dinheiro são apegadas ao dinheiro. Elas trocam tudo nessa vida de especial por dinheiro. A tal ponto de que muita gente que vive nadando em dinheiro, não sabe nem onde colocar dinheiro, isso não é questão de todo mundo, existe honrosas exceções, mas muita gente tem dinheiro, mas não tem paz. Tem dinheiro, mas está com a família destruída. Tem dinheiro, mas está doente. Tem dinheiro, mas não tem alegria. Tem dinheiro, mas não tem vida. O problema está no dinheiro ou como você trata ele? Compreendeu? Quem me entendeu, fala amém. Então, dinheiro pode ser bênção, como também pode ser maldição. Vai depender de como você vai lidar com ele. A resposta de Jesus pode parecer radical demais para muita gente. Mas é que com a vida, gente, você não pode brincar. Você não pode brincar com aquilo que é tão importante para você, que é a sua vida. E não há possibilidade de você ter vida se você está separado do seu Criador. Compreendeu? Sim ou não? Arranca uma plantinha da terra que ela vai o quê? Então por que o homem veio de Deus e vai viver fora dele? Distante dele, separado dele, em inimizade com ele. Está procurando a morte. Está procurando a morte. Veja que ele queria saber o que deveria fazer para poder herdar a vida eterna, mas qual o seu problema? Ele não estava disposto a colocar as riquezas em segundo plano para que Deus pudesse reinar em sua vida. Olha o que Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua primeira carta, ele diz: ordene aos que são ricos nesse presente mundo que não sejam o quê? Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas que de tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos
para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Perceba que Paulo ele não diz, diga aos ricos que vendam tudo e fiquem pobres. Ele diz o quê? Diga aos ricos que não sejam arrogantes e que não ponham na riqueza o seu coração. Quem quer ser rico aqui, fala amém. Quer mesmo? Tenha cuidado para não colocar no dinheiro, na riqueza, o seu coração. O seu coração tem que estar firmado em Deus. Não naquilo que você possui. E olha que tem gente que não tem quase nada. Mas naquele pouco que ele tem, ele se agarra de tal forma que impede que ele tenha comunhão com Deus. Ele se afasta de Deus. Ele não tem tempo para nada, não tem tempo para Deus, não tem tempo para estar na casa de Deus, não tem tempo para fazer uma oração, não tem tempo para ler a Bíblia. Por quê? Porque ele está preso nas coisas que ele adquiriu. É triste, mas é a realidade. Segundo lugar, empecilhos são os maus amigos ou as más amizades. Olha o que Salmo 1:1 diz. Como é feliz aquele que não segue, não imita conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Gente, o salmista começa, ou o salmo já começa dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, que não é amigo daquele que vive na impiedade, que não segue os conselhos dele e não imita a conduta dos que vivem amando o pecado e nem senta na roda daqueles que gostam de zombar da vida do outro. Feliz é este. Mas quantas pessoas às vezes querem andar com Deus e não seguem esse conselho do salmista. Ele se aconselha com pessoas que não creem em Deus, ele imita a conduta daqueles que gostam de praticar a maldade e gosta de sentar para falar da vida do outro. É verdade? Quanta gente gosta de fazer isso? Se tem coisa que Deus detesta, gente, é isso. Entendeu? Se tem uma coisa que Deus detesta, é isso. Então, se você quer andar com Deus, presta atenção nisso. Não siga o conselho daquele que vive na incredulidade, na impiedade, que não gosta de justiça, daquilo que é justo. Por mais amigo que ele seja seu. Não quer dizer que você vai cortar a amizade dele. Mas tenha cuidado, não siga o conselho dessa pessoa. Não seja inimigo dele. Não seja inimiga dela. Mas não siga o conselho dessas pessoas. Porque alguém só dá aquilo que tem. Não imite a conduta daquelas pessoas que vivem praticando o pecado. E nem se assente naquelas rodinhas de pessoas que gostam de viver criticando a vida do outro. Saiba de uma coisa. Se alguém vem falar mal de outra pessoa para você, quando você sair, ela vai falar do outro a respeito de você. Para o outro a respeito de você. Está entendendo? Feliz é aquele que não pratica essas coisas. Isso se torna um empecilho à nossa vida com Deus. Bloqueia a graça de Deus à nossa vida. Terceiro, incredulidade. Como? Gente, quantas pessoas são incrédulas em relação à palavra de Deus? Quantas pessoas são incrédulas em relação ao que as Escrituras Sagradas ensinam? Quantas pessoas são incrédulas?
e por isso não avançam com a sua vida em Deus. Marcos 3:1 diz: noutra ocasião ele, quem? Jesus entrou na sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Gente, Jesus está em casa, trazem um homem com a mão mirrada, Jesus cura no dia de sábado. As pessoas ficam preocupadas, ficam criticando. Como é que pode esse homem fazendo milagre no dia de sábado? Dia de sábado, como é que pode? Então Jesus olha para eles e diz: é mais fácil, o que é que deve ser feito no sábado? Matar? É preferível matar do que dar vida? É isso? Jesus cura aquele homem. Era para que as pessoas que estavam ali olharem para o Senhor e abraçarem a fé de todo o coração. Abraçarem Jesus, mas ficam indignados. Porque quando existe incredulidade no teu coração, quando você não consegue enxergar a bênção de Deus na mensagem que você está ouvindo, você rejeita tudo que você ouve. Tudo! E era isso que eles estavam fazendo. Eles viram o milagre? Viram. Eles viram manifestar da glória de Deus? Viram. Mas preferiram conspirar para matar Jesus. Porque a incredulidade do coração deles era grande. Quantas vezes a mensagem é pregada e quantas pessoas ouvem e não acreditam? Quantas vezes você vê pessoas sendo abençoadas, curadas, libertas, vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, mas alguém diz: não dá para acreditar. Não dá. Ou você acha que isso só aconteceu nos dias de Jesus? Acontece hoje do mesmo jeito. Quando você ouve algo com o coração fechado, você rejeita tudo que você ouviu. Porque o seu coração está endurecido, pronto para rejeitar tudo que ouve. A incredulidade te deixa distante de Deus. A incredulidade te deixa distante de Deus porque você não consegue entender o que você ouviu, você não consegue entender o que você viu, você não consegue entender a mensagem que você recebeu, e por não entender, você não crê, e porque você não crê, como disse o Senhor Jesus, eu não posso salvá-lo. Muito sério, né? Mas quanta gente incrédula existe neste mundo. Quantas pessoas. E deixa a oportunidade passar. Em quarto lugar, qual que é outro obstáculo, pastor? Aqui talvez você choque. A religião. O quê? Religião, pastor? Religião pode nos afastar de Deus, pode impedir a comunhão? Sim. A religião pode. E quantas pessoas têm ficado distantes de Deus por causa da religião? Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer assim: vai para lá com esse negócio de Jesus, porque eu já tenho a minha religião.
Quantas vezes eu já ouvi alguém recusar ouvir a palavra de Deus por causa da sua religião? Religiosidade não é sinônimo de intimidade com Deus. Pelo contrário, muitas vezes a religiosidade é sinônimo de afastamento da presença de Deus. É triste, mas é uma realidade. Olha o que diz João. O Evangelho de São João 9,18 diz: os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Ele tem idade, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Gente, os pais eram judeus também? Eram. Mas qual o problema? Jesus tinha curado um homem cego, um cego de nascença. O texto, se a gente começar a ler a partir do verso 1, vamos ver que Jesus ia passando e viu um homem cego de nascença. Os apóstolos perguntaram: quem foi que pecou, esse, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem os seus pais, nem ele pecou. Mas ele foi lá, cuspiu no chão, fez um lodo, um barro, jogou nos olhos do cego e disse: vai no tanque de Siloé e lava-te. Ele foi, se lavou, e quando ele tirou aquele lodo dos olhos, aquele barro dos olhos, estava enxergando. Amém? O milagre aconteceu. Mas aí os religiosos daquela época ficaram indignados. Como é que pode? Você não era cego. Porque as pessoas começaram a dizer: peraí, você é aquele que vivia pedindo esmola? Você é o cego de nascença? Sim, sou eu. O outro dizia: não, não é esse não. Mas ele disse: sou eu mesmo. Como é que pode isso? Pegaram ele, levaram aos religiosos. Os religiosos falaram: conta a verdade, você não era cego? Ele disse: eu era. Nasci cego, mas agora estou vendo. Como isso aconteceu? Jesus, o Nazareno, fez lodo, untou meus olhos, me mandou que eu fosse ao tanque de Siloé, eu lavei, e quando terminei de lavar, eu enxerguei. Causou o maior tumulto. Você não era cego. Manda chamar os pais. Só que já tinha sido divulgada a notícia que, se alguém confessasse que Jesus era o Messias, seria expulso da sinagoga. Então o que foi que eles falaram? Ele já é de maior, que se vire. Pergunta para ele. Eles prezaram mais pela religiosidade do que por aquilo que Deus tinha feito na vida do seu filho. Fala: misericórdia. Aquele homem segurou até o fim. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele me curou. Ele é profeta. Foi ele que fez o milagre. Eu era cego, agora estou vendo. Os seus pais dizem: pergunta para ele. Gente, quantas pessoas por causa da religiosidade afastam-se da presença de Deus? Não abraçam a fé em Cristo. Preferem viver distante de Deus por causa de uma religião, em nome de uma religiosidade.
porque eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Porque os meus pais, os meus avós e eu sempre fizemos parte dessa religião e vou morrer nela. Mas o triste é que não se dão ao trabalho de procurar saber se aquilo que tem aprendido desde criança está certo ou errado. O triste é isso. Meus amados, Deus não quer que nós o sigamos por obrigação. Mas nós precisamos, pelo menos, investigar se aquilo que aprendemos desde criança está certo ou está errado. Onde é que nós vamos encontrar a resposta, pastor? Na Bíblia. É as Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus. Amém? É as Sagradas Escrituras que revela quem é Jesus. É as Sagradas Escrituras que revela quem somos nós. É as Sagradas Escrituras que revela quem Deus é. A Bíblia Sagrada tem resposta para tudo. Ah, mas o fulano de tal falou isso. Eu não quero saber o que o fulano, o que o ciclano falou. Eu quero saber o que a Bíblia fala. Está na palavra de Deus? Então é a palavra de Deus. Sagradas Escrituras? Então é a palavra de Deus. Amém? Até o que eu estou falando aqui, examina na palavra de Deus. Verifica se está certo, se o que eu estou falando está escrito ou não. Anota, examina, pesquisa. Para que você não possa abraçar qualquer coisa. Ah, fulano de tal fala tão bonito. O diabo também fala coisa bonita. E ele é muito feio. Ele fala coisas lindas. O diabo também, como diz Paulo, ele pode se transformar até em anjos de Deus. Não sendo. Para enganar aqueles que não têm conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, não vamos abraçar tudo que a gente ouve. Vamos examinar, vamos pesquisar, vamos observar se o que estamos vivendo é a palavra de Deus ou não. Amém? Porque por causa da religiosidade, muitas pessoas estão distantes da presença de Deus. Família é o quinto obstáculo que eu quero apresentar aqui para vocês. Eu disse, pastor, família pode ser um obstáculo à minha comunhão com Deus? Pode. Pode ser um obstáculo. Talvez isso seja algo absurdo. Quer dizer que eu tenho que me afastar da minha família, pastor, para que eu possa ter comunhão com Deus? Não, não é isso. E você vai entender. Olha o que diz Jesus em Lucas 14, 25. Não tem, não? Vai não? Pronto. Lucas 14, 25 diz o seguinte. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Presta atenção. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Jesus volta-se para ela, para essa multidão, e disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser digno de mim. Ou seja,
Você não pode amar nem a si mesmo mais do que ama a Deus. Você não pode amar mais o seu pai e a sua mãe do que você ama a Deus. A Bíblia diz, olha, o único mandamento com essa que tem a Bíblia é: honra teu pai e tua mãe. Como? Para quê? Para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. É pecado não honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é cuidar deles, viu? Se seu pai, se sua mãe precisa de cuidados, precisa ser sustentado, é responsabilidade dos filhos. Não é do governo, nem do vizinho, não. É responsabilidade dos filhos. Quem não cuida dos pais, incorre em pecado. Amém? Está entendendo? Sim ou não? Mas olha uma coisa. Agora Jesus diz: se você amar mais o seu pai e sua mãe do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Mas por quê, pastor? Não existe uma contradição aí, não? Não. A questão é que Deus é primeiro. Deus é antes do seu pai, Deus é antes da sua mãe. O seu pai e sua mãe foram instrumentos de Deus para te trazer a este mundo. Mas eles nada poderiam fazer se Deus não existisse. Amém? Agora tem outra questão. Quando é que eu devo amar mais Deus do que os meus pais? Quando é que este amor, ou quando o amor aos meus pais pode se tornar um obstáculo? Quando o cuidado com os pais vai impedir da minha vida caminhar com Deus. Por exemplo, quando os pais se opõem à vida de fé do filho, ele não pode deixar de amar o pai, ele não pode deixar de amar a mãe, ele não pode deixar de honrar os pais, mas eles têm que obedecer em primeiro lugar a Deus. Ele não pode desprezar os pais, não pode desprezar os pais de forma nenhuma. Mas a obediência a Deus é primeiro. Deu para entender? Sim ou não? Por quê? Porque é Deus que salva. É Deus que é a resposta. É Deus que é a vida. Ah, mas os meus pais, por causa da minha fé, não querem nem me ver. Não tem problema. Ele não quer te ver, mas você pode vê-lo. Você vai lá ver ele. Cuida dele, mas não abandone a sua fé. Mas ele vai me xingar. Não tem problema. Vai lá. Ele é seu pai, é sua mãe. Não os abandone, mas não abandone a sua fé em Deus. Ande com Deus. Custe o que custar. Não impeça que esta comunhão com Deus seja quebrada, exista algum empecilho na sua vida. Amém? Ah, mas minha família está contra mim, é meu pai, minha mãe, é meus irmãos, é minha esposa, pastor, é meu esposo que não quer que eu venha para a igreja. Deus é primeiro. Deus é o quê? Não separe. Não abandone, não brigue, não cause confusão, leve paz para dentro de casa, mas ama Deus primeiro. Ama Deus primeiro. Deus é primeiro lugar. Amém? Está entendendo, gente? Quem está me entendendo, fala aleluia. É assim, gente, que a Bíblia nos mostra. Nós poderíamos continuar falando aqui e citar N exemplos aqui de obstáculos à nossa comunhão com Deus. Mas todos eles nós podemos evitar que exista. Nós podemos remover esses obstáculos. Nós podemos colocar de lado os obstáculos. E nós precisamos colocar em primeiro lugar a nossa vida, a nossa intimidade com Deus.
Pastor, tem certas situações que eu preciso ter muita sabedoria. Sim, verdade. Por isso o Tiago diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus vai te dar. Ele vai te mostrar a direção, Ele vai te mostrar como fazer as coisas e vai dar tudo certo, mas a tua intimidade com Deus precisa estar em primeiro lugar. Não perca a sua vida, não atrapalhe a sua vida com Deus por causa de algumas questões aqui que podem ser resolvidas. Amém? Precisamos entender que se não andarmos de acordo com a palavra de Deus, estamos nos distanciando dele. Então lembre-se, comunhão é sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Isto é comunhão. Você está andando em sintonia. Fala, sintonia de sentimento. Modo de pensar, modo de agir e sentir. Você precisa caminhar na mesma direção, né? Olha o que Paulo fala aos Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também. Que houve em quem? Em Cristo Jesus. E se tinha alguém que tinha intimidade com o Pai, foi Jesus. Foi Jesus. Então que haja esse mesmo sentimento, esse mesmo propósito em nosso coração que houve em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1,9, Paulo também fala, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fala, fiel é Deus. Fiel é Deus. Outra vez. Fiel é Deus. O qual os chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele chama essa comunhão. Mas nós estamos dispostos a colocar de lado aquilo que pode impedir essa comunhão? Seja dinheiro, seja religiosidade, seja família, seja incredulidade. Estamos dispostos a jogar fora os obstáculos, porque isso parte de nós. Estamos dispostos a buscar os interesses de Deus para que Deus possa cumprir os seus interesses na nossa vida. Ele busca os nossos interesses. Amém? Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, com comer, vestir, onde morar. O que é que Jesus fala? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. E as outras coisas? O que é que ele chama de outras coisas? Comer, vestir, morar. Todas as outras coisas. Todas as nossas realizações, ele chama de outras coisas. Como se fossem coisas menores. Ele diz que Deus nos dará quando buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus. Agora, gente, comunhão é ter o mesmo sentir, o mesmo pensar, o mesmo objetivo, é seguir no mesmo caminho. Por isso, nós precisamos entender uma coisa muito interessante. Olha o que diz Amós. Profeta Amós: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O que é que você acha? 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Pode caminhar? Pode viver juntas? Agora, você tem condição de caminhar com Deus se não concordar com Deus? Ah, pastor, mas Deus precisa concordar comigo. Você acha que Ele vai concordar com um pecador? Pensa direito. Ele não desce ao nível do homem. Ou nós vamos ao nível dele e dizemos sim para ele, porque ele só vai estender a mão quando nós falarmos sim, Senhor, eu concordo contigo.
Eu quero caminhar contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero fazer a tua vontade. Quando isso acontece, aí sim, passamos a viver uma vida de comunhão com Ele. Amém? Amém? Entendeu, gente? Quem está me entendendo, fala aleluia. Se não estivermos de acordo com Deus, não haverá condição de termos ou de andarmos em comunhão com Ele. Pensa nisso. Pensa nisso. Como está você? Não esqueça aqui. Andarão duas pessoas, andarão juntas, se não estiverem de acordo? Pense nisso. Eu estou de acordo com a vontade de Deus? Eu estou procurando viver a palavra de Deus? Então você está seguindo o caminho da comunhão. Pelo contrário, você vai estar cada dia se afastando da presença dele. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar. Não permita que nada, eu disse, nada te afaste de Deus. Não permita que nada seja um empecilho, um obstáculo, algo que se coloque entre você e Deus. Não permita. Seja um filho, seja esposo, seja pai, seja mãe, seja um negócio, um trabalho, um patrão, seja um carro, uma chácara, um sítio, uma casa na praia, seja o que for, por melhor que seja, Deus ainda é melhor. Por melhor que seja, Deus ainda é melhor. Porque tudo que você consegue aqui, fica aqui. Pai e mãe um dia se vai, você fica. Pelo menos esta é a ordem da natureza. Verdade ou não? E ame-os até o fim. Respeite-os até o fim. Honre-os até o fim. E depois honre a memória deles. Mas Deus é primeiro. Porque Ele nunca se vai. Ele permanece para sempre.